Olá, amados, tudo bem? Aqui é a Vanessa Zósimo e neste vídeo eu quero compartilhar com você algumas dicas de como sintonizar a cura do outro. Eu sou Spiritual Coach, sou terapeuta, especialista em alinhamento vibracional para a realização das nossas metas e nesse vídeo eu quero compartilhar alguns pontos, algumas lições de que eu aprendi no processo de cura do meu filho. O meu filho, aos 6 anos de idade, teve um problema muito sério, ele parou de crescer e eu estava passando por um problema muito sério também na época. Foi um momento onde eu entrei em depressão suicida, onde eu estava grávida, onde eu fiquei sem emprego, meu relacionamento faliu. Enfim, todas as áreas da minha vida ficaram extremamente falidas e eu tinha uma criança de 6 anos que, desde que se entende por gente, sempre foi dependente de mim. Ele é fruto de um outro relacionamento, não é do meu relacionamento atual. Então ele sempre me olhou como um porto seguro. E o porto seguro, naquele momento, não estava seguro, nem de si. Então, aqui eu quero já deixar algo muito importante para todas as mães que me acompanham e que foi uma lição que eu aprendi e hoje para mim é uma clareza muito grande. Do 0 aos 7 anos e meio de idade, a criança ela é influenciada por todo o nosso inconsciente. Ou seja, tudo aquilo que acontece conosco, tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, tudo aquilo que nós emocionamos, a nossa criança, ela recebe aquilo, ela vivencia aquilo mesmo sem compreender, mesmo que você não fale, porque o nosso inconsciente se comunica com o dela e ela passa a sentir toda essa vibração diretamente de nós. Então, algo que muitas vezes era para manifestar em nós, ou as emoções que nós temos, se nós estamos constantemente numa emoção muito densa, muito baixa, a nossa criança vai responder diante daquilo. Se nós sentimos muita raiva, provavelmente a nossa criança vai ser raivosa. Se nós estamos muito alegres, muito para cima, com muita vontade de viver a vida, provavelmente o seu filho vai vivenciar da mesma forma, ok? E dos 7 anos e meio aos 14 anos e meio, ele está sob influência do pai, do inconsciente do pai. Tudo que acontecer com o pai, principalmente na parte inconsciente, tudo aquilo que o pai sente sobre a vida, sobre as situações, vai se manifestar no filho e só aos 15 anos que ele, muitas vezes, os problemas que ele trouxe tanto do pai quanto da mãe, nessa fase de 15 anos, ele pode muitas vezes simplesmente deixar de ter algum problema, ou se ele se sentir, até por viver muito tempo, por experienciar, por criar muitas redes neurais, aquele caminho, né, que passa por aquele problema, ele criar uma identificação de energia com aquilo, é lógico que ele vai permanecer com aquele problema e ele vai precisar tratar isso, né, nessa fase aí dos 15 anos para frente, porque aí é algo que já não é mais nem do pai nem da mãe, e sim dele, ele se identificou. Então é muito importante nós sempre cuidarmos das nossas vibrações. Bom, primeira dica que eu quero dar para você, algo que eu percebi e que a cada dia se torna mais frequente, é que a gente precisa conhecer as leis universais. Porque as leis universais é que nem a lei da gravidade, não importa se você acredita nela ou não. Se você se jogar aqui do prédio, eu moro no 19º andar. Na época que eu estava em depressão suicida, eu pensava em me jogar daqui. Quando a gente passa esse pensamento, ou nem passa, mas nós sabemos hoje que se a gente se jogar de um lugar alto, o que vai acontecer? A gente vai cair e vai morrer, vai se machucar, dependendo do andar que você tiver. Por quê? Porque a lei da gravidade, ela sempre puxa o nosso corpo para o centro da Terra. Então, as leis universais, elas são extremamente importantes. Por que que esse filho, ele não é um coitado? Se ele está na sua vida, se você vive com as pessoas que você vive, semelhante atrai semelhante. Então, ninguém está à toa junto. Se esse filho ele veio para sua vida, é porque em alguma parte dele, ele tem uma identificação, ele tem uma vibração semelhante à sua. Para que você e o seu filho mudem, você precisa mudar. Aí, naturalmente, como você tem essa frequência que interfere na dele, ele vai mudar também. Então, o primeiro ponto que eu percebi que
Como eu estava densa, o meu filho também se tornou denso e ele estava vulnerável tanto quanto eu ou até mais, porque ele era uma criança com uma consciência aberta ainda. Então, no momento aonde ele passava por situações em que ele se sentia desprotegido, o que acontecia? O inconsciente dele absorvia aquela situação potencializada, muito mais forte do que um adulto. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para você é o quanto as sugestões são importantes. Bom, meu filho fez um tratamento durante 4 anos e a gente, apesar de ter passado por todos os médicos não, ele passou por um médico especialista que sempre teve ótimos resultados com o crescimento, mas apesar dele fazer todos os exames, o cérebro dele, todo o corpo, a fisiologia, a biologia dele não demonstrava que ele tinha problemas fisiológicos e biológicos. Segundo os exames, mostravam que o cérebro dele, a hipófise, o hormônio do crescimento estava sendo produzido de forma normal. E ele chegou a um ponto durante esse tratamento que ele ficou 18 centímetros abaixo da estatura que ele teria que ter. Então ele sempre foi muito menor do que as crianças da idade dele. Quem tem filho sabe o quanto isso é difícil para a gente ver o filho passando por isso. O que aconteceu? Nesse período que eu saí da depressão e que eu consegui fazer a virada da minha vida, eu comecei a trabalhar com pessoas e eu comecei a buscar soluções para essas pessoas. E ao buscar soluções, ao buscar ferramentas de reprogramação da forma que eu consegui sair da depressão e reprogramar a minha mente, eu comecei a buscar mais e mais ferramentas. E quando eu conheci a hipnose, eu quis passar por essa experiência da hipnose durante todo o meu curso. Eu fui aquela pessoa chata do curso que todas as vezes que o instrutor falava, alguém gostaria de vir aqui receber essa técnica, eu estava lá. Então, quando eu acabei esse curso de hipnose, eu brinquei, entre aspas, apliquei a técnica, mas como forma de brincadeira com o meu filho e criança. É muito mais fácil de você aplicar uma hipnose, porque ele permite, ele não tem julgamentos. A parte racional dele não fica tentando entender o processo, ele simplesmente se permite viver a experiência. E foi depois de uma consulta, um mês depois que eu tinha feito o curso de hipnose, o doutor fez uma consulta com ele e ele não tinha crescido durante aquele período, que a cada 6 meses nós fazíamos acompanhamento, ele não tinha crescido nem 1 centímetro e o doutor estava muito frustrado, porque os exames demonstravam algo que ele não conseguia, nós não conseguíamos comprar os medicamentos para ele receber o hormônio, porque é extremamente caro, eu não teria condições naquele momento de pagar pelo tratamento, e para que a gente pudesse receber esse tratamento através do SUS, nós teríamos que comprovar isso através dos exames, e os exames não mostravam. Bom, eu sugeri para o doutor, eu vi aquela frustração do médico, que ele não estava conseguindo ajudar o paciente, e aí eu pedi para o doutor, eu falei, doutor, eu fiz uma especialização em reprogramação mental, em hipnose, eu posso aplicar nele? Aí o doutor falou, olha, fica à vontade, pode aplicar. E eu vim para casa e apliquei essa técnica no meu filho, mas não mais com um tom de brincadeira, mas a sugestão já estava implantada ali de se deixar levar pela experiência da hipnose, que é extremamente... ela deixa a gente à vontade, ela é relaxante, ela é muito prazerosa. E o meu filho entrou em transe e voltou para o momento. Eu busquei o momento aonde ele tinha sentido, né, aquela emoção que não estava deixando ele crescer. E foi muito fantástico, porque meu filho nessa época já estava com 10 anos de idade e ele, na hora que eu dei a sugestão, toda a face dele mudou, ele começou a chorar, ele já voltou para aquele momento aonde ele tinha sofrido um bullying ali naquele momento, e uma criança muito maior do que ele, segundo ele foi me falando, ele falou que ele estava numa quadra, que é a quadra aqui do meu prédio, e tinha uma criança grande, e essa criança estava em cima dele, sugestionando, né, falando para ele
que ele era pequeno e que ele iria ficar pequeno para sempre. E dentro da mente dele, é claro, essa criança com certeza era uma criança maior, mas dentro da mente dele, essa criança era um gigante. E nós fizemos todo o processo, ressignificamos essa emoção que ele teve, e foi muito interessante porque ele ressignificou essa cena na mente dele, e na sequência eu pedi uma nova consulta para o doutor e pedi para o doutor refazer os exames. O doutor não queria refazer porque é um exame muito doloroso para a criança, e nós já tínhamos feito 2 vezes esses exames e demonstrava que o corpo estava produzindo tudo certinho. E foi tão interessante que o doutor acabou cedendo, né, aquilo que eu estava pedindo, e foi maravilhoso, porque quando saiu o exame, eu sabia, gente, que isso ia acontecer. O que mostrou lá? Que a hipófise do meu filho não fabrica GH o suficiente para ele crescer. A partir daí, nós conseguimos entrar com toda a documentação, e hoje meu filho faz uso da medicação, e ele já cresceu, em um período de 1 ano, ele já cresceu 10 centímetros, graças a Deus. E toda a nossa vida mudou. Todas as sugestões que nós temos aqui no nosso ambiente é outro. A mãe dele já não é mais aquela mãe insegura. Por isso que nesse momento onde a gente reorganizou e o semelhante dele, que era eu, mudou, então o semelhante que ele atrai em volta dele também mudou, todo o nosso campo energético mudou. Então, ele começou, em vez da gente olhar para os problemas, as soluções começaram a vir. Por quê? Porque a razão da minha vida hoje é buscar soluções tanto para mim quanto para as outras pessoas. Eu sei que esse vídeo está um pouquinho longo, mas eu acho que é muito fantástico você perceber o poder que tem as emoções de quem vive dentro de casa, de quem vive num contexto, o quanto nós precisamos aumentar as nossas vibrações, nos sintonizar sempre com amor, com paixão, não nos vitimizarmos. Isso é extremamente importante, tanto para nós quanto para todo o contexto, tanto para o mundo. Porque uma pessoa que vibra em 500 Hz, uma pessoa que vibra na compaixão, no amor incondicional, uma pessoa que consegue olhar para o outro e sentir a aceitação, o que ela consegue? Ela consegue impactar a vida de 10.000 pessoas. Então isso é muito forte, ela consegue elevar a vibração das pessoas. Eu tenho certeza que muitas vezes esses momentos que eu pensei em me suicidar não ocorreram porque tinha alguém vibrando muito alto, tinha alguém emanando amor para a Terra. E isso, com certeza, salvou a minha vida. Então, é um ponto muito importante para a gente se apegar. E, principalmente, com o que a gente fala para os nossos filhos. O que a gente sente é importante, os nossos pensamentos, mas aquilo que a gente sugestiona para o outro, olha só como a sugestão é importante. Foi uma sugestão de alguém que o meu filho atraiu para a vida dele, porque ele estava numa densidade baixa, e que falou algo que determinou a vida do meu filho durante um bom período. Olha como o cérebro é. Muitas vezes parece que organicamente não tem nenhum problema, mas no inconsciente, o inconsciente guarda segredos que a gente não sabe. Então o que a gente tem que promover? Tem que promover um ambiente interno e um ambiente externo o tempo todo saudável. Se você tem o hábito de falar coisas para os seus filhos, falar coisas principalmente para você e para os seus filhos, para o seu esposo, enfim, para os seus relacionamentos, coisas que são densas, coisas desagradáveis, negativas, para agora. Faça um exercício de a todo momento você buscar elogiar, buscar agradecer, para você atrair cada vez melhores coisas para você, ok? E para a gente fechar aqui, com certeza esse vídeo, não esquece de compartilhar, de deixar o seu like, de se inscrever no meu canal, que a partir de agora, toda semana, eu vou sempre postar um vídeo aí contando e te trazendo soluções para a sua vida, que essa é meu caminho na vida, é esse o meu Dharma. E para a gente fechar, eu quero fechar com a importância das autossugestões. Aquilo que você se autossugestiona, aquilo que você fala para você, o seu diálogo interno, ele tem que ser sempre saudável.
para que você esteja sempre com a vibração alta. E por quê? Porque se o seu coração estiver limpo, você pode ter certeza que você vai emitir muitas vibrações positivas e você vai impactar tanto na vida dos seus quanto na vida do outro, né? Dos outros. As pessoas vão chegar perto de você e a sua presença, ela é curativa, porque dentro de nós existe um divino. Então nunca se esqueça disso. Cuide primeiro de você. Primeiro eu tive que me curar. Primeiro eu tive que olhar a minha vida como um sentido de que eu era alguém que iria curar o outro. E eu me curei primeiro e pude curar o meu filho e posso hoje levar essa cura para muitas pessoas. Mas o meu filho se curou porque ele se identificou com essa nova sugestão. Ele aceitou mudar aquele momento dentro dele, dar um novo significado para a mesma experiência. Ou seja, perdoar aquele que o ofendeu no momento porque ele se sentiu ofendido. Não é o outro. Sempre primeiro começa em nós, ok? Um grande beijo para você. Espero que essas dicas possam te ajudar a se curar e a curar todos aqueles que são importantes para você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.